Aparecida do Taboado, um dos principais polos industriais do estado de Mato Grosso do Sul. Com muita satisfação e alegria tem aqui a Eucapinos, né? Uma empresa que inclusive a gente falava sobre responsabilidade social, Nestor, na última semana, das empresas e tudo mais. É uma empresa que também pratica responsabilidade social aqui em Aparecida do Taboado, além de gerar muitos empregos. E hoje, para nossa satisfação, o Francisco Saidio, que é o proprietário da empresa Eucapinos, está aqui conosco, né, Nestor? É, sócio proprietário aí da empresa, o Francisco está aqui no estúdio com a gente. Uma empresa que está há mais de 22 anos no mercado, aí atuando na produção de mudas, de eucaliptos e pinos também. Francisco, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Fala um pouquinho da Eucapinos pra gente. Quem passa ali pela... Ali é a boiadeira, né? É a boiadeira ali? A Avenida Porto Taboado. Porto Taboado. Porto Taboado. Quem passa ali pela Porto Taboado vê essa empresa, né, grande. Cada dia mais a gente tá vendo a empresa crescendo. Tem outras unidades aí espalhadas pelo estado e outras regiões. E muita gente tem essa curiosidade. O que trabalha Eucapinos, como que é? E o Francisco está aqui para contar um pouco dessa história pra gente. Francisco, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Nestor. É um prazer estar aqui representando a empresa e contando um pouco da nossa história aí para Aparecida do Taboado. Chega mais perto um pouquinho do microfone, por favor, Francisco. São mais de 22 anos já da Eucapinos. A empresa começou lá em 2003, né? Foi uma oportunidade que eu tive na empresa que eu trabalhava, o Grupo International Paper. E com a necessidade de produção de mudas, eu assumi essa liderança de querer produzir para eles. Eles aceitaram o desafio também. E a empresa, de lá para cá, nós iniciamos um projeto lá para produzir, à época, lá em Arapoti, no Paraná, 2 milhões de mudas ano. E graças a Deus eu me associei junto ao meu cunhado, né, Gerson Zick. Nós dois somos os sócios. E de lá para cá a gente veio crescendo. Hoje nós temos 5 unidades, 940 funcionários ao todo. E no Mato Grosso do Sul nós acreditamos no potencial dele lá em 2010, onde a gente abriu a unidade em Água Clara. Começamos lá com uma unidade pequena também na época. E foi uma localização muito estratégica para a gente, que veio nos dar suporte para fazer as outras unidades, né? Aparecida do Taboado, há 3 anos atrás, a gente começou a instalação da empresa aqui. E vindo em virtude também da demanda, pela, né, a procura que teve as mudas de eucalipto na região. E a gente escolheu o município realmente por estar numa condição dentro já do estado do Mato Grosso do Sul, próximo a São Paulo, que são os principais fornecedores de matéria-prima, e também a questão de mão de obra. A gente acreditou que aqui, mesmo tendo grandes indústrias, nós teríamos condições de ter a mão de obra que nós precisávamos, né? Os funcionários que nós precisávamos para produzir, fazer a nossa produção. Tem um mapa que o Ed vai pôr pra gente na live aqui das unidades. Nós temos ali, ó, Itapeva, São Paulo, Arapoti, Paraná, Irati, também no Paraná, e aqui no Mato Grosso do Sul, Água Clara e Aparecida do Taboado, são as unidades. A empresa tem projeção aí de crescimento em outras unidades, instalação de outras unidades também, ô Francisco? No momento não, nós estamos ampliando, né, a unidade Aparecida do Taboado. A gente iniciou, a princípio era uma produção para 60 milhões de mudas ano. A gente já atingiu 80, está atingindo 80 milhões esse ano. E estamos ampliando para passar para 130 milhões de mudas. Por ano? Por ano. Isso, segundo os consultores, né, que nos auxiliam, nós estamos falando aí do maior viveiro da América Latina e do mundo, numa área única. Poxa. Até então a gente não tem conhecimento de um viveiro desse porte numa área única. Francisco, em relação à geração de empregos, hoje quantos colaboradores estão na unidade Eucapinos de Aparecida do Taboado? E o que chama atenção também ali no mapa é que as unidades do Paraná e de São Paulo, elas cultivam também pinos. E aqui no nosso município, em Água Clara, eucalipto, justamente com base no projeto da celulose por aqui?
Exatamente, exatamente. Hoje nós estamos ali com 550 funcionários. Vamos chegar aí na casa de 700 a 750 funcionários aí até junho do ano que vem. Então a gente está em processo de contratação e ampliando, né, esse quadro funcional aqui. A questão das outras unidades, o Paraná lá é muito forte em pinos, a região propícia para pinos, a região mais sul do Paraná. E no sul de São Paulo nós temos uma produção grande também de pinos tropicais e pinos que produz resinas, que também é um mercado muito bom naquela região. Então hoje 30% da nossa produção total é pinos e 70% eucaliptos. Ô Francisco, fala um pouquinho pra gente aqui, para os ouvintes entenderem, sobre a linha de produção das mudas. Como que funciona? O sistema tradicional de produção de mudas sempre passou pelas sementes, né? Mas com a evolução genética dos materiais e pesquisas, optou-se ultimamente pela clonagem. Então todo o processo nosso de eucalipto hoje é através de clonagem, não se utiliza mais sementes. Então esses clones, né, são definidos, são identificados numa floresta comercial e as empresas elegem um indivíduo e esse indivíduo, por ser o melhor, mais robusto, mais alto, mais grosso, maior volume de madeira, esse indivíduo ele acaba sendo clonado. Então, quando vocês verem uma floresta hoje no estado do Mato Grosso do Sul, vocês verem muita uniformidade de altura, padronização, isso tudo em virtude da clonagem. Então, todos aqueles indivíduos são irmãos idênticos. Por isso, então, você tem um ganho genético muito grande nesse sentido. E quantos dias já para a muda tá pronta? A partir do momento que colhe o brotinho lá, né, a funcionária normalmente colhe o brotinho, isso daí vai em torno de 60 dias para ele estar iniciando ser uma mudinha já enraizada, boa, né? E o processo final é em torno de 90 dias já estaria apta para venda. Francisco, agora em relação à expansão da celulose aqui no estado de Mato Grosso do Sul e o processo de instalação da Arauco, né, o projeto Sucuriú. Como é que você tem visto essa expansão da celulose, você com essa sua atividade aqui com a Eucapinos, né, com a produção das mudas do eucalipto, o futuro para o nosso estado, para a nossa região, em termos de geração de empregos e economia? A Arauco já é uma grande parceira nossa desde quando eles chegaram ao Brasil. Eles tinham áreas, propriedades circunvizinhas ao nosso viveiro florestal no Paraná. Então, desde acho que 2007, 2008 que eles chegaram no Brasil, eles já tornaram-se parceiros da gente lá. E eles vindo para cá, a gente também migrou também, né, sabendo desse projeto que eles tinham para cá. A gente veio, eles nos incentivaram até financeiramente também, nos ajudaram a construir a unidade aqui. E então é uma parceria muito forte. Hoje somos o maior fornecedor deles de mudas florestais. E a gente acredita muito nesse projeto e que eles ainda não vai ficar só nos 3,5 milhões de toneladas como estão, né, cogitando em fazer. A gente conhece o potencial da empresa e isso com certeza vai ser duplicado em alguns anos para frente. E nós estamos na mesma balada, né, ou seja, estamos acompanhando o mercado, né. Conforme for tendo demandas, nós temos estrutura hoje aqui em Aparecida do Taboado para realmente crescer ao ponto de atender a demanda que for vindo aí. Inclusive de quando você chegou para cá, você já foi ampliando a área, né? Exatamente, a gente já foi adquirindo as áreas próximas à empresa, né? Então hoje nós temos áreas aí para realmente duplicar novamente o viveiro se for possível. Francisco, uma curiosidade minha agora, quantas espécies de plantas de eucalipto? É espécie que fala? Sim, quantas espécies tem e quantas são produzidas aqui? Então, no gênero eucalipto, nós temos vários clones. Todos eles passam por ser um híbrido, né, de eucalipto grandes com urufila. Então, a gente chama de urugrandes. Basicamente, todas as florestas plantadas no Mato Grosso do Sul são urugrandes. Dentro desse urugrandes, nós temos em torno de 10 clones que nós produzimos. Mas existe uma infinidade deles. Mas os mais produtivos e utilizados no estado são em torno de uns 10 clones. Interessante. E aí, a gente fala, você hoje gera quantos, a Eucapinos gera quantos empregos hoje direto? 550. 550. E você pretende expandir para 700?
Exatamente, 700, 750 funcionários até junho do ano que vem. Até para atender essa demanda da Arauco que está chegando aí, né, Francisco? Exatamente. E aí na semana passada, né, Mauro, como a gente disse aí no início da reportagem, Francisco, na semana passada nós trouxemos um assunto em pauta aqui muito interessante, que é a questão da responsabilidade social das empresas, né? A gente falava aí sobre essa demanda que existe para a saúde, para a educação, né? Questão de vagas em creches, que as indústrias atraem mão de obra. E muitas vezes esse ônus aí e o bônus muitas vezes acaba tendo uma certa divergência aí, porque o município se sobrecarrega, o serviço público fica sobrecarregado e o município acaba ficando com esse ônus aí. Qual que é o projeto da Eucapinos em relação a isso? Na semana passada eu até falei aqui que a gente tinha informação de uma empresa que estaria com um projeto, um estudo para criar uma creche para os filhos dos funcionários, dos seus colaboradores. E aí teve até algumas pessoas que mandaram mensagens aqui para a Eucapinos. Fala para a gente sobre essa questão de responsabilidade social, como que vocês trabalham isso aí? Certo, a gente tem né, na nossa filosofia, né, de realmente fazer o que for possível pela questão social também, né. Nós chegamos a ventilar a ideia de fazermos uma creche, até nós tínhamos a área para isso, né, chegamos a conversar com a prefeitura até, mas depois a gente viu que seria melhor nós vermos alguma coisa no sentido de contraturno, porque a creche atenderia um número bem pequeno de funcionárias, né, na verdade. E então a gente viu a questão do contraturno. E num primeiro momento que a gente estudou, nós temos próximo da empresa, né, o Instituto Dom Afonso. E em conversa com a irmã Ana, né, a gente viu que tem um público lá de 230 crianças, uma coisa assim, atendidas. E nós já dávamos para eles uma pequena contribuição mensal. Aí até eu falei para ela na oportunidade, falei, olha, irmã, a gente vai fazer o possível para aumentar essas doações para a senhora, para a gente dar melhores condições, né? E a gente vem fazendo isso desde julho para cá. A gente começou a dar um valor maior. Nós temos algumas vendas de sucatas, de substrato reutilizado que a gente não utiliza mais. E isso daí tem gerado um valor financeiro. E esse valor nós estamos passando diretamente para o Instituto. É algo em torno aí de 10 a 12 mil reais mensais que nós estamos repassando ao Instituto. Valor importante, né, Mauro? 10 a 12 mil reais, uma empresa repassando isso para o Instituto Dom Afonso Maria Fusco, é um valor, assim, que a gente tem que realmente parabenizar a empresa por uma medida dessa. Inclusive, Nestor e Francisco, na realidade, isso, como a gente fala, é responsabilidade social, é a contribuição com a sociedade, né? Em retribuição a tudo aquilo também que a sociedade oferece, que é a questão dos colaboradores. O colaborador fica motivado, fica mais tranquilo, né? A sua família está de uma certa maneira coberta, assistida, e isso é muito bom. E para o Instituto também, a gente conhece a luta do Instituto de quantos anos aqui, né? Ter uma empresa parceira como a Eucapinos realmente dá um suporte interessante para o atendimento às crianças, aos adolescentes e a tranquilidade para os pais que são colaboradores da empresa. E que sirva de exemplo a outras aí, né, o Mauro, porque a gente tem o Eucapinos, está há quantos anos instalado aqui? 3 anos. 3 anos, ó. A Eucapinos está aqui há 3 anos. A gente tem indústrias que estão aqui há décadas que a gente não tem conhecimento. Pode ser que estejam também, né, fazendo algum tipo de participação nesse sentido, mas a gente não tem conhecimento. Aí o Francisco traz essa notícia para a gente aqui, ó, de 10 a 12 mil reais todo mês a Eucapinos repassa para o Instituto Dom Afonso Maria Fusco. E que tem tido um resultado muito positivo também para a própria indústria, né? Para a própria empresa, né, Francisco? Exatamente. A gente procura, né, nossos funcionários ter um bom salário, os prêmios de produção, prêmios de assiduidade e também a questão de preocupar, né, com como ficam os filhos deles. Então a gente realmente vai estar dando o que for possível a gente fazer pelo Instituto, que já está criado, né? Não precisa da gente criar uma nova estrutura. A gente vê que se a gente melhorar as condições lá, ajudar a melhorar as condições lá,
a gente já vai estar fazendo um trabalho social bem bacana aí na comunidade, né? Até por estar próximo da empresa, né? E qual que é a sua avaliação em relação a esse assunto? Como que claro que você a Eucapinos já faz esse repasse, mas a sua avaliação como iniciativa privada, você como empresário, como empreendedor, sobre essa questão dessa demanda que acaba ficando aí nas costas do poder público com a industrialização, que é muito importante a industrialização, porém o serviço público, né, ele não consegue acompanhar esse desenvolvimento. Qual que é a sua visão em relação a isso? Realmente, né, o empresariado tem que prestar atenção nesse sentido, porque são, no nosso caso, 700 funcionários, né? A gente, apesar de pagar todos os impostos certinho, mas assim mesmo a gente tem condições de fazer um pouquinho mais, né? Esse ano nós participamos ali de uma doação também para compra de enxoval para o hospital. A gente sempre procura atender as entidades filantrópicas, digamos assim, né? Nós não damos doações para festas, para eventos de festas. Realmente isso daí a gente não contribui. Realmente está muito focado no instituto, focado no hospital, focado em realmente as causas sociais. Um detalhe interessante, Francisco e Nestor, é que com a responsabilidade social, um projeto como esse do instituto que é apoiado pela Eucapinos, veja, daqui a pouco essas crianças também já estarão na maioridade e na condição de colaboradores dessas empresas. E aí, nesse período da infância e adolescência, com a contribuição que uma Eucapinos ou outras indústrias dão como responsabilidade social, você está formando cidadãos de bem, comprometidos com o bem da sociedade, com a família, e é justamente esse padrão de colaborador que essas empresas procuram, né? Então veja você como a retribuição ela vem também no futuro, os frutos acabam sendo colhidos da mesma maneira pela empresa. É uma engrenagem, né, o Francisco? Exatamente. A gente precisa melhorar, né, a cultura, né, local, estabelecer através de um instituto, né, que tenha projetos muito bons lá dentro, realmente melhorar essa educação do jovem, né, para chegar na adolescência, chegar lá na fase do primeiro emprego e ser realmente uma pessoa digna, ser uma pessoa bacana, né, para vir a trabalhar não só lá, mas em qualquer empresa, qualquer setor que for, né? Muito bem. Conversamos aqui com o Francisco, da Eucapinos. Muito obrigado pela sua participação, Francisco. Eu acho que, de repente, isso é um marco, né, Mauro? De repente, o Francisco está abrindo com a gente aqui uma série de reportagens e entrevistas aí com a iniciativa privada, falando um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade social, que a gente tanto tem falado aqui, a gente ouve também prefeito, vereadores, enfim, lideranças políticas aí, lideranças da nossa comunidade, e que muitos têm falado sobre isso também. A industrialização é muito bom, muito positiva, mas também, como eu disse, tem os bônus, tem o ônus disso tudo, e a gente precisa saber dividir isso e ouvir também a iniciativa privada. Talvez o Francisco, né, Mauro, esteja abrindo aí uma série de reportagens aí com a gente. Sirva de exemplo e, claro, podem ter outras empresas que também já praticam a responsabilidade social, o auxílio a instituições. Estamos à disposição, inclusive, dessas empresas para que venham aqui, para que falam sobre a sua produção, a sua atividade, mas também sobre o projeto que apoiam. Francisco, obrigado, parabéns aí. Sucesso Obrigado. sempre. Obrigado, um grande abraço a todos. RCN Notícias Cultura FM.